começos Ele tem para você e um novo tempo Ele vai escrever. Novos começos Ele tem para você e um novo tempo Ele vai escrever. Não importa o que aconteça, sempre em frente eu vou avançar, pois meu mestre tem poder para acalmar. Bom dia, gente. Bom dia pra vocês. Como vocês estão? Vamos começar o nosso devocional? Esse louvor é muito bonito. Esse louvor é de um menino lá de Foz do Iguaçu. Bom dia, Adriana. Bom dia, que bom ter vocês por aqui. Live do nosso devocional da manhã. Bom dia, Rodrigo Valenga. Me confirmem se vocês estão com o áudio legal aí, se tá indo tudo certo. Bom dia, Carol, como vocês estão? Essa música, se vocês conseguirem ouvir aí, é de um menino lá de Foz do Iguaçu, Uziel Abner. Esse menino, ele não é brasileiro. Ele veio, eu não lembro de onde que ele veio, mas é de um país que fala também português, né? E ele veio pra cá, pra Foz do Iguaçu. Ele foi adotado lá pela igreja Recomeçar de Foz do Iguaçu. E o menino canta pra caramba, toca tudo quanto é instrumento, é muito legal. E ele lançou algumas músicas dele. E essa que tá tocando, acho que faz muito sentido pra nossa semana de live. O nome do menino é Uziel Abner. Mas e aí, como é que vocês estão? Estão bem? Tudo certinho? Espero que sim. Essa semana a gente tá falando sobre recomeços. E por que a gente fala de recomeços? Porque a gente tá voltando, recomeçando a live. Essa live de devocional que a gente ficou parado em um tempão, né? Tiraram férias, Ana? Não deu certo, gente. A gente tava seguindo firme aí no caminho, mas pegamos uns outros probleminhas aí no meio do caminho, compromissos, e depois veio férias, enfim, gente. Mas agora a gente volta, tá? Recomeçando. E a Carolzinha, pra variar, na estrada, mais ouvindo. A Carol é itinerante aí, né? Fica de um lado pro outro. Quase uma nômade. Mas que bom. Então, de onde você estiver aí, da sua casa, do seu trabalho, no trânsito, ainda na cama, eu espero que vocês se conectem aqui nesse momento. E no tema de hoje, eu vou deixar essa musiquinha rolando aqui baixinho. No tema de hoje, no tema da semana, a gente tá falando sobre quando Deus dá novas chances para nós, né? Quando Deus ele dá novas oportunidades para nós. Quando Deus ele vem e estende essa mão para que a gente comece de novo. Então, por mais que a gente... Deixa eu fechar essa janela aqui, só para ver se não vai dar barulho da rua. Aí, pronto. Quase entro dentro do celular de vocês, né? Aí fica melhor, a acústica fica melhor. Quando a gente comete um rompimento, uma falha, um erro ou algo que interrompe um processo daquilo que a gente está vivendo, muitas vezes a gente acha que é o fim do caminho, não há mais o que fazer. Ah, Ana, mas quando a gente tem uma pessoa que a gente ama e essa pessoa interrompe a vida dela, é o fim. Não, mesmo assim não é o fim. A gente pode às vezes se colocar num estado de fim, mas não é o fim. Até a morte, quando ela chega para nossa vida, ela também não é um fim, ela é uma transição. Então, para quem acredita nessas vidas após a morte, nesse momento onde a gente passa de uma etapa para outra, a morte também não é um fim. E por isso que tudo onde você vive na sua vida, seja um problema,
um desafio que você acredita que não consegue suportar, não é o fim. É apenas um momento onde você se depara com um desafio. E nesse desafio você pode achar que não tem jeito, não tem o que fazer. Na verdade, não é que não tem o que fazer, é que você ainda não descobriu como fazer. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus sempre terá um novo jeito. Ah, Ana, mas eu tô passando por isso e não está acontecendo do jeito que eu queria que acontecesse. Mas é óbvio, né? Se fosse do jeito que fosse para ser do seu jeito, não haveria a sua transformação. Não haveria o processo de mudança dentro de você. Então isso é muito importante, é muito delicado. Mas nessa semana de live, a nossa live ela acontece de segunda a sexta-feira, para quem estiver passando por aqui hoje, a gente retoma as nossas rotinas, a gente retoma a nossa live, a gente retoma coisas que a gente gostaria de fazer. E eu convido você também a colocar isso no teu coração, de retomar algo que você achava que estava perdido e retomar na sua vida, seja um projeto de estudo, um projeto de negócio, um projeto de vida, a fazer exercício físico, tentar uma nova faculdade, tentar um curso diferente, tentar buscar um emprego diferente, tentar conhecer pessoas novas. Ah, Ana, eu sou aquela pessoa que eu não faço amizade com ninguém. Quem sabe? Qual que é o desejo mais profundo do teu coração? Ah, Ana, eu queria realizar um sonho, só que isso eu não consigo. Quem sabe você retomar esse sonho que está lá guardadinho no teu coração? É uma questão da gente analisar. E vamos para a palavra aqui. Hoje eu quero trazer para vocês sobre os recomeços no meio do deserto. Então ontem a gente falou o quê? Eu tô com a minha cola aqui, né? Eu sou inteligente, eu não vou ficar errando mais, né? Ontem a gente falou sobre Adão e Eva, sobre o recomeço da vida deles após a queda, né? Porque, olha, Adriana, tu deseja ir para Portugal, Adriana? Eu tenho umas clientes minhas aqui que elas organizam viagem e turismo e elas moram em Portugal. A gente pode fazer aí uma van e todo mundo para Portugal. Olha só, dá pra gente conversar. E Portugal, assim, quem mora, né, aqui no sul tem voo direto de Portugal, de Floripa para Portugal, é muito acessível. E tem até um rapaz que ele tem um programa que eu gosto pra caramba, que é o Rodrigo Ruas, ele fala, não existe viagem cara, existe falta de planejamento, né? Ó, pra morar, que legal. Enfim, vamos voltar ao assunto. Ontem a gente estava falando sobre Adão e Eva, o que acontece com eles depois da queda. Que mesmo depois da queda, Deus trata eles com carinho. Ana, como assim? Mas Deus não castiga eles? Na verdade, Deus desce para falar com eles e faz roupa para os caras. Ontem eu fiquei pensando nisso, eu fiquei, meu Deus, a gente acha que a roupa que a gente compra é bonita, a gente acha que os estilistas famosos são incríveis, mas, gente, imagina Deus costurando a roupa para você. Mas, enfim, hoje eu quero falar sobre um outro tipo de recomeço, que às vezes você pode estar passando por isso. Eu acho que na vida todo mundo já deve ter passado por esse tipo de situação, que é passar um recomeço no meio do deserto. Ana, eu nunca fui para o deserto. Graças a Deus você nunca foi para um deserto. Hoje em dia tem muito turismo no deserto, né? É muito fácil. Só que na época bíblica, o deserto era realmente aquilo que a gente vê em filme. Aquela coisa de judiar, de ser terrível, seca. E tem muita gente que vive nessa realidade. E tem gente que vive nessa realidade não prática. O que eu quero dizer não prática? Não vivendo no deserto em si, mas vivendo um deserto na sua vida, dentro do seu coração. E vivendo um deserto onde, por mais que chova, por mais que tenha flores ao seu redor, por mais que tenha abundância ao seu redor, o deserto está dentro do coração dessa pessoa. O coração dessa pessoa vive seco, vive vazio, vive sem vida e sem esperança. E como é que Deus ele surge dentro desse deserto? Como é que Deus estende a mão para nós? Ah, Ana, mas foi Deus que me colocou dentro desse deserto. Bom, vamos entender aqui o porquê então. Em vez da gente se
colocar numa posição de vítima e coitadinho, vamos entender o que está acontecendo aqui. Onde que eu quero ler hoje e me inspirar? Eu quero me inspirar na história de uma pessoa na Bíblia que é incrível a história desse cara. É Moisés. Moisés vocês conhecem também. Adão e Eva todo mundo conhece, o casalzinho, coisa e tal. E nós temos a história de Moisés, que é aquele menino que nasceu, foi colocado num cestinho, a mãe dele teve que mandar ele embora, a filha do faraó encontrou ele, resgatou, aí conseguiu com que a mãe original fosse cuidar dessa criança, e o cara cresceu pra caramba lá no Egito e virou, né, uma grande pessoa, né, com grande poder lá dentro, de conhecimento dentro do Egito. Só que esse cara, ele tinha uma coisa dentro dele assim que era fenomenal, ele tinha um senso de justiça muito grande. A gente pode ver que ele tinha esse senso de justiça quando ele começa a tomar algumas atitudes. Por exemplo, ele vê que tem alguns homens criando uma situação de conflito e desigualdade e ele enfrenta aquilo e fala, não, isso aqui tá errado. Só que ele acaba exagerando. Ele tira a vida não vou falar a palavra para não levar bloqueio aqui, mas ele tira a vida de um dos caras lá, então ele acaba cometendo um baita erro que ele não precisava. E ele tentou meio que mascarar esse erro, tipo assim, ninguém viu, deixa quieto, socorro, meu Deus, o que eu fiz? A cabeça do cara devia estar em paranoia. Mas o que acontece? Alguns homens viram aquela situação e começam a apontar o dedo para ele. O que ele faz? Ele foge pro deserto. Ele se coloca na situação do deserto. Aí ele vai pro deserto e novamente ocorre um senso de justiça com ele. Que ele encontra lá umas meninas que foram buscar água e os caras começam a encrencar com aquelas meninas e ele fala, não, peraí, esse negócio aqui tá errado. E tenta resolver, e daí as meninas falam resumindo a história, tá? No fim ele se casa com uma das meninas lá e eu quero chegar na parte onde ele fica no deserto. Ele fica aproximadamente 40 anos vivendo naquele deserto. Então ele já é um homem adulto e ele fica mais um tempo vivendo naquele deserto, ali para se reestruturar na vida, com aquela culpa que é atrás da orelha falando para ele, você fez aquilo, você cometeu um erro. E aí nós vamos para a palavra agora, que é em Êxodo 3, se você puder, leia essa história, é pequenininha. Ana, posso ler no decorrer do teu dia, Êxodo 1, 2, 3, e aí pra frente acontece um monte de coisa assim, mas é onde eu quero me atentar hoje, que é Êxodo 3, 4, tô aqui com a minha bíbliazinha. Êxodo 3, Moisés pastoreava um rebanho do seu sogro Jetro, então ele já estava lá no deserto, e um dia ele levou um rebanho para outro lado do deserto e chegou a Aerobe, um monte, né? Ali o anjo do Senhor lhe aparece, então ele tá lá no deserto, né, com o seu rebanho, coisa e tal. Aí o anjo aparece numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Ana, o que é uma sarça? Depois você procura no Google. Moisés viu que, embora a sarça, né, o matinho lá, tivesse em chamas, ele não se queimava, não era tostado. Então assim, você tá no deserto, é quente e começa a pegar fogo no negócio, o negócio não se dissolve, não queima, né? Se eu colocar fogo, por exemplo, nesse papel, em segundos ele vai queimar tudo, vai virar cinza. E ali não acontecia isso. Então Moisés pensa, que impressionante, por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. Então ele se aproxima da situação. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, então no meio da sarça Deus chama. Então ali já foi mandou um WhatsApp, né? Tava o anjo lá fazendo a situação, pum, Deus aparece. Moisés, Moisés. Aí Moisés escuta e responde, eis-me aqui. Então disse Deus, não se aproxime, tire as suas sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu seu rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então ele já ouvia muita história sobre Deus na vida dele. De fato, tenho visto a sua opressão no meu povo do Egito. Ele começa agora a conversar com Moisés e mandar a situação ali que precisar. Mas ele fala, você tem que sair daqui e ir lá ajudar o teu povo. Então Deus pede para Moisés sair dessa posição de deserto e voltar para onde ele estava para ajudar o povo dele.
Ana, você contou toda essa história para quê? Bom, vamos lá. Porque Moisés, ele estava numa situação onde ele achava que a vida dele havia acabado, porque ele cometeu um erro. Ele se exaltou, ele se passou no senso de justiça dele e fugiu. Ele criou um medo dentro dele. Ele criou um medo que encobriu os sonhos, um medo que encobriu a capacidade. Cara, ele estudou no Egito. Ele não só estudou no Egito, como ele estava dentro da casa do faraó, ele teve acesso a muitas coisas. O nível de conhecimento desse homem deveria ser absurdo. Só que ele estava frustrado, não frustrado por uma decepção, mas encoberto por medos e dúvidas. E às vezes a gente passa por isso na nossa vida. A gente comete um errinho que seja e rompe um processo, uma vida inteira baseado num erro. E a palavra que a gente traz hoje para vocês é que Deus, ele é muito maior do que tudo isso. Deus, ele é muito maior do que os nossos medos, as nossas frustrações, as nossas falhas. Então, pelo fato de ele ter sido pego, ele foge. E aí a gente lembra de outras situações, de outros homens que foram, não homens, mas homens e mulheres que acabaram indo pro deserto também. Outro cara que foi pro deserto, que eu quero passar assim só por cima, foi Elias. Elias também, ele fugiu pro deserto por medo. Ele corre e aí Deus resgata Elias. Teve uma outra pessoa que foi para o deserto, só que para o deserto que ele foi, ele se colocou numa situação de transformação e não foi por medo, que foi Jesus. Jesus também passou por um deserto. E Jesus passou por um deserto para sair fortalecido e começar ali o seu ministério. Mas ele foi tentado, ele foi provocado. Então, Ana, você está dizendo que é proposital que eu vá para o deserto? Bom, você precisa se colocar no seu lugar e falar com Deus, porque Deus não vai aparecer num fogo para você hoje, tá? Ele não vai acontecer isso. Exatamente, Mariel. Tem que suportar o processo para o propósito, exatamente. Deus não vai hoje estar aqui, eu tô aqui, eu tô no deserto e ele vai começar a queimar coisas na minha frente. Não vai fazer isso. Isso é outra época, gente. Isso daqui é muitos anos atrás. Não existe mais essa realidade. Mas Deus vai falar com você de alguma forma. Através do Espírito Santo. Talvez ele faça um milagre na tua vida primeiro para que você retome o teu caminho. Mas o deserto é um lugar onde Deus, ele te chama. Ele te chama para um propósito maior. Então, quando você está num processo de deserto, achando, né, que você está sofrendo, traumatizado, perdido, seco, sem ânimo para a vida, passando fome espiritual, desânimo, o que vai acontecer? Você precisa buscar e crer em Deus, que é dali que Ele vai te tirar para o teu propósito. Como eu falei ali no começo, caso você não tenha pego, né? Às vezes as pessoas chegam depois. Você pode ter tudo ao teu redor da tua vida, mas o deserto, ele pode estar dentro do teu coração. O deserto não precisa ser um local real e físico. Pode ser dentro da tua alma. O deserto, ele tem como símbolo na Bíblia aprovação, transição, recomeço, e tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Ana, eu perdi um emprego, estou há anos depressivo porque eu estou sem emprego, não consigo trabalho. É um momento onde você pode falar com Deus e pedir para que Ele te mostre o que você precisa evoluir, passe esse processo de transição. Ali com Moisés, ele teve que chegar e conversar. Mas hoje nós temos acesso com o Espírito Santo, que ele vai falar dentro do nosso coração. Mas a gente precisa ter uma entrega genuína com Deus. Isso deve fazer sentido. Eu espero que isso esteja fazendo sentido para vocês. O deserto, ele não é o fim. É onde Deus nos transforma. Eu quero saber se você puder comentar aqui na live. Manda aqui, se você já passou ou está passando por um processo de deserto, manda eu aqui, se você puder comentar, que às vezes o pessoal está ocupado, né?
E a gente sabe que cada vez que a gente passa por um processo de deserto, a gente sai transformado. Depois, o que acontece com Moisés? Ele debate com Deus, isso que eu acho o máximo, assim. Porque o cara vê a situação, olha quão traumático esse homem estava, tá? Olha só. Ele ouviu sobre Deus, ele tem conhecimento, ele vê Deus na cara dele, Deus fala com ele acredita que é Deus porque ele cobre o rosto dele, ele não encara, ele tem medo, e ele debate. Depois de tudo o que acontece, ele ainda debate. Como assim, Ana? Ele ainda debate. Quer ver? Olha só. Eu errei a página aqui. Quem sou eu para representar o faraó e tirar os israelitas do Egito? Tipo assim, não, eu não. Você escolheu a pessoa errada. Você tá louco, Deus. Aí Deus fala, não, eu estarei com você. E ele ainda faz outro questionamento. Tá, ele bota um monte de desculpa na frente, tá, mas eu vou chegar lá, como é que eu vou falar pro pessoal quem que é o Deus, quem que é esse Deus? Então assim, ele ficou tentando achar desculpa, né, pra não me escolha, pelo amor de Deus, tô aqui confortável no meu trauma. Porque o trauma tem disso, né, ele cria uma camada de proteção pra não fazer com que você sofra mais. E às vezes não sou psicóloga, nem psiquiatra, nem nada, mas a gente aprende com a vida, né? Às vezes a gente sofre algo lá na nossa infância que a gente carrega depois de 30, 40, 50 anos. E não consegue sair disso. Eu tenho muito disso. Eu tenho muito dessas coisas. E todo dia é um processo de evolução. São os nossos mini desertos na vida. É um deserto na vida financeira, um deserto no relacionamento, um deserto na vida profissional, um deserto na vida familiar. E a gente descobre esses pequenos desertos e tem que passar por eles. E muitas vezes a gente age como Moisés. Não, eu tô aqui, não me escolhe, não, eu não tenho capacidade para isso, não, enchendo de barreira. E Deus, ele insiste, olha como Deus é lindo. Ele fala, não, você vai lá e vai dizer quem eu sou. Você vai lá que eu tô contigo. Bato no peito, tu me representa. É muita convicção, gente. O deserto, ele não é o fim. Problemas, eles não são o fim. O câncer não é o fim. A demissão, ser mandado embora, não é o fim. A perca não é o fim. É um processo de transição. É uma oportunidade de recomeçar. E é muito engraçado, né? Porque às vezes a gente tem recomeços que são mais bonitos do que os começos em si. Às vezes a gente consegue se reconciliar de uma forma melhor. Perdi, tenho um familiar, ou eu, sei lá, estou com um problema de saúde. Isso às vezes aproxima as pessoas. A gente passou por uma situação parecida na minha família, que uma pessoa já era idosa aqui na família e beleza, estava só vivendo. E essa pessoa, ela sofreu um acidente mesmo, idosa, e todo mundo da família veio ver como é que essa pessoa estava. Ou seja, um problema aproximou todo mundo. Isso é um pouco hipócrita se a gente for ver, né? Mas percebe como o ser humano é, né? Às vezes a gente tem que sofrer pra sentir a verdade. Só que é um equilíbrio na vida. Vocês já devem ter assistido aquele filme Divertidamente, né? A alegria, ela precisa ter a tristeza. A dor, ela precisa existir para que você consiga ter o sentimento da cura. Maravilha, que bom, Maria, que bom. Vocês entendem que é uma balança, que existem os dois equilíbrios. A morte, ela precisa vir para que aconteça a vida. Vamos pegar as mulheres que sofrem com as dores do parto para que a dor do parto surja uma vida. Ana, mas a vida é injusta, ela não deveria ser assim. Bom, meu amigo, se você ainda, na idade que você está, ainda não entendeu que é um processo de aceitação, aí não dá, né? A vida é assim. E essa é a graça da vida, essa é a beleza da vida. Precisa haver sempre algo abrupto para que você consiga usufruir da graça que vem na sequência. Isso não justifica os seus atos, não justifica você tomar a decisão de destruir para que haja algo bom na sequência. Não significa isso. Porém, quando você estiver vivendo isso,
você pode ter fé e ser forte de que sempre algo melhor vai vir nessa sequência. Vou botar uma musiquinha aqui para rodar e eu termino aqui com essa frase. Eu levo essa frase para você. Vou postar depois lá no nosso grupo. Ó, o deserto, ele não é o fim. A dor que você está passando não é o fim. Nem para a morte existe fim. Tudo é uma transição. Deus fala de forma mais clara e prepara você para algo grande. Esse é o seu deserto. Espero que você tenha compreendido. Se fez sentido para você e você puder comentar aqui, fez sentido? Manda aqui um fez sentido. Eu quero que você, aonde você estiver, você possa orar comigo agora, né? Porque às vezes, eu sei, eu vou concordar, não é fácil. Não é fácil estar passando por um deserto. O processo de fortalecimento não é fácil. Eu acabei de voltar da academia agora, e para que o músculo se fortaleça, a gente precisa, judiar, a gente precisa forçar, a gente precisa, para que saia o melhor aroma do azeite, a gente precisa esmagar a azeitona. Para que saia o melhor vinho, a gente precisa esmagar a uva. Então, se hoje você estiver passando por esse processo de estou sendo moída, Ana, vai sair o melhor de ti. O melhor será extraído de você. Passe pelo processo. Tenho certeza que Deus vai te fazer uma pessoa melhor. Amém? Se você puder, onde você estiver, feche os teus olhos. Carol, se você estiver no trânsito, não feche seus olhos. Se conecte em espírito, em alma com a gente. Bom dia, Ellen. Tudo bom, querida? É muito bom ter vocês de novo aqui, viu? É muito bom, é muito divertido. Isso faz sentido pra minha vida. Se você puder, onde você estiver, se conecte aqui em mente. Vamos orar, vamos nos conectar principalmente com Deus, com Cristo e com o Espírito Santo. Amém, Simone? Amém. Chegou na hora da nossa oração. Vamos lá. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse dia tão lindo e esse momento tão especial que o Senhor nos proporcionou. Eu peço hoje que o Senhor se conecte com todos que estão conectados nessa live. Te agradeço pela oportunidade de abrir esse canal e as pessoas ouvirem a Tua palavra e receberem um pouco do Teu amor. Deus, eu sei que muitas pessoas aqui já passaram ou passam por desertos na vida delas. E hoje eu clamo pela Tua misericórdia sobre nós. Que o Senhor nos dê oportunidades de recomeçar, nos dê força para seguir e continuar. Nos ensine aquilo que a gente precisa aprender para passar por esse deserto. Que esse deserto não dure 40 anos, não dure muitos anos, mas sim que ele fique apenas dias em nossas vidas e a gente evolua e se transforme cada vez mais em Ti, meu Deus. Deus, eu quero Te glorificar e Te agradecer por tudo. E eu quero Te exaltar, dizendo que nós cremos que o Senhor Jesus morreu na cruz por nós e se entregou por nós e ressuscitou para que pudéssemos ser salvos. Nós cremos que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador. Estamos aqui hoje para receber o Teu amor, receber a Tua graça. Eu peço que o Senhor alcance hoje cada uma dessas pessoas que estão aqui conectadas hoje, trazendo graça, misericórdia, mentalidade forte para elas e uma oportunidade de recomeço. Que o Seu deserto acabe logo, acabe hoje, acabe já, Deus, em nome de Jesus. E que possamos ser pessoas transformadas, cheias de graça em Ti, cheias de amor em Ti, prontas para transbordar na vida de outras pessoas. É isso que eu Te peço, Deus. Estende a mão sobre a vida de cada uma dessas pessoas agora. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, gente? Amém? As lives estão sendo um pouquinho curtas, mas aqui vai pegando o jeito, né? Vai voltando, vai indo. Daqui a pouco todo mundo está interagindo mais, daqui a pouco o povo está aparecendo mais. Mas eu espero que a gente consiga aí ficar bem. Que o Senhor continue abençoando sua vida. Amém, Maria? Você também. Adriana, amém. Simone, glória a Deus. Ellen também. Todos que estão aí, as meninas. Espero que vocês tenham um excelente dia, uma excelente manhã. E que a gente consiga, né, lembrar isso para nossa vida. Ana, eu não estou passando por um deserto agora. Eu não sinto que eu estou assim. Não tem problema. Fortaleça o teu conhecimento. Fortaleça para que caso, né, em algum momento você tenha que passar por isso, você vai lembrar
de que homens grandes na Bíblia tiveram que passar por um deserto, para que daí o propósito deles fosse executado. Então nenhum deserto é em vão, nenhum deserto é à toa. Todo deserto é uma semente de transição, de poder. Um deserto não é um fim. Geralmente uma grande história vem depois de uma grande destruição, né? Infelizmente a vida é assim, gente. A vida não é um mar de rosas. A vida não é o paraíso do Éden. Amém? Fiquem bem. Que vocês tenham um excelente dia. Agora eu vou correr para os meus outros compromissos. Eu sei que vocês também aí estão na correria. Amanhã tem mais. Se você conseguir, convide alguém amanhã para participar da live. Manda o compartilhamento da live. Participe do nosso grupo do WhatsApp, que o link está aqui na bio do meu perfil. Clica lá e você recebe o link direto da live, tá? Eu conto com todos vocês amanhã aqui comigo. Um beijo, gente. Beijo, beijo. Ótimo dia, Adriana, Maria, Simone, Carol. Se cuidem na estrada. Beijo.